Bíblia comigo. Abra sua Bíblia comigo para o texto em que nós vamos estudar nessa noite, que se encontra em Malaquias. Talvez você nunca tenha ouvido um sermão sobre Malaquias 3, do verso 6 a 12. Talvez, não sei. Eu nunca ouvi. E é a primeira vez, vocês são os primeiros que vão me ouvir falar sobre esse texto. Peço a Deus que me dê sabedoria e graça, para que assim então eu expresse a palavra de Deus de forma concisa, de forma abençoadora, para todos nós aprendermos nesta palavra. Assim então nos diz o texto da palavra de Deus, que se encontra no capítulo 3 de Malaquias, dos versos 6 ao verso 12. Porque eu, o Senhor, não mudo, porque por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais, os desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tomar? Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais vós a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós bênção sem medida, por vossa causa, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Essa é a palavra do Senhor para nós nessa noite, meus amados irmãos. Amados irmãos, quero falar pausadamente, quero falar devagar, então, para que possamos, de todas as formas possíveis, sermos exortados, mas ao mesmo tempo também sermos edificados na palavra do Senhor. A pergunta é: será que todos os cristãos, todas as pessoas crentes, obedientes à lei de Deus, portanto, pessoas que são religiosas, será que elas sejam capazes de roubar a Deus? Eu posso perguntar sim ou não? Sim ou não? Será que elas sejam capazes, pessoas crentes, obedientes às leis de Deus, pessoas tementes a Deus, será que elas sejam capazes de roubar a Deus? Sim ou não? Sim? Não? Vocês estão confusos. Vocês estão confusos. O profeta Malaquias diz que sim. E se nós olharmos para o texto, nós vamos entender que o profeta Malaquias está dizendo que sim. Que pessoas obedientes à lei de Deus, e, portanto, pessoas que são religiosas, são capazes de roubar a Deus. Malaquias está dizendo que isso é possível. Portanto, meus amados irmãos, aqueles que roubam a Deus, nem sempre eles têm consciência de que estão roubando a Deus. Por isso, eles mesmos no texto perguntam: em que estamos
te roubando? Em que estamos te roubando? Aliás, hoje alguns responderiam diferente. Para que me preocupar com isso? Deus não precisa de dinheiro, não é verdade? Deus não precisa de dinheiro. Realmente, Deus não precisa de dinheiro, porque Ele é o dono da prata, dono do ouro. Nós lemos no Salmo 24, meus amados irmãos, no primeiro verso desta noite. O que nós lemos do Salmo 24 no primeiro verso? Alguém se lembra? Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela há. Então, tudo é do Senhor. Tudo é do Senhor. E esse assunto, meus amados irmãos, é tão sério, mas tão sério, que por 4 vezes aparece a palavra roubar. Nos versos 8 e nos versos 9. Ele diz, verso 8, roubará o homem a Deus? De novo ele repete, todavia vós me roubais. Depois ele repete de novo, em que te roubamos? 3 vezes. Não é isso? Depois vai para o verso 9 e ele diz, com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais. E quem é que está roubando? A nação toda. É todo mundo. É todo mundo, meus amados irmãos. Então Deus cobra isso da nação de Israel, mas o povo está cego a essas cobranças de Deus. O povo não está enxergando, o povo não está vendo, o povo não está ouvindo. Agora, é preciso nós analisarmos, é preciso nós contextualizarmos, é preciso nós trazermos para os nossos dias, se Deus também não está cobrando isso de nós. Se Deus também não está cobrando de nós da mesma forma, ou se nós também não estamos como os israelitas do tempo de Malaquia, cegos, surdos a essas cobranças de Deus. Portanto, de que maneira pessoas religiosas roubam a Deus? De que maneira? Vejamos então, meus amados irmãos, o que o texto nos ensina, o que o texto fala para nós. Em primeiro lugar, ele diz para nós que as pessoas roubam a Deus quando elas abandonam a palavra de Deus. Esse é o primeiro princípio, meus amados irmãos, para uma pessoa roubar a Deus. Ela primeiro passa, então, pelo abandono da palavra de Deus. E agora você pode me responder, mas como assim? Abandono total? Não. Abandono de levar em conta, de levar em consideração, de aplicar a palavra. Pode até ler, pode até ter a palavra, mas não aplica a palavra. É isso que o texto está nos dizendo, e o verso 7 é muito claro quando ele diz assim: desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Ou seja, nós estamos aqui todo domingo, não é verdade? Todo culto nós estamos aqui, em que então nós havemos de tornar para o Senhor? Se nós estamos aqui no culto todo domingo, presta atenção. Presta atenção. E ele está dizendo para nós assim, meus amados irmãos, que essas pessoas, a quem essas palavras foram dirigidas, estavam vivendo como os seus pais, como os seus avós, como os seus bisavós, vivendo culturalmente. Eles estavam servindo a Deus de forma apenas cultural, porém, eles não viviam em obediência a Deus. Os seus antepassados pretendiam ser seguidores de Deus,
seguidores do Deus de Abraão, seguidores do Deus de Isaac, seguidores do Deus de Jacó, mas a religiosidade deles era apenas cultural, a religiosidade deles não era aplicada à sua vida, era uma religiosidade apenas de contar, de passar de pai para filho, religiosidade histórica. Não era uma religião da qual eles faziam aquela introspecção, traziam para dentro de si. Eles não experimentavam essa religião, portanto, ela não era sincera, ela não era verdadeira. Ela era uma religião apenas de aparência. Estão na igreja, mas são apenas de aparência. Então, ao longo dos anos, essa religião foi gradualmente assimilando a cultura criada, foram se misturando então aos costumes, foram se misturando aos rituais prescritos pelos próprios homens e foram deixando de lado os estatutos de Deus, e ele deixa isso muito claro para nós, meus amados irmãos, quando Deus diz: eu não mudo, porque se eu mudasse, vocês já não existiriam mais. Vossos pais vos desviaste dos meus estatutos. Então, quando é abandonada a palavra de Deus, é muito gratificante, meus amados irmãos, quando quando nós nascemos numa linhagem de pessoas cristãs. Não é verdade? Quando nós nascemos em um berço evangélico, nós não temos nenhuma dificuldade, porque nós já crescemos dentro da igreja, nascemos dentro da igreja, mas isso é preciso considerar, meus amados irmãos, que pode oferecer para nós alguns perigos, porque nós crescemos também e vamos nos acostumando com os vícios dos antigos, das antigas pessoas, e isso vai sendo passado para nós. Porque muitos crentes novos convertidos chegam na igreja e não aceitam muitas coisas. Nós estamos tão habituados, tão acostumados, que aquilo para nós vira rotina, vira comum. E o novo convertido está cheio da palavra de Deus, ele olha e fala: não concordo, não aceito, não admito, não é assim que está escrito aqui. Nós precisamos olhar para a palavra de Deus. A vivência cristã pode se tornar legalista, como normas rígidas. Portanto, meus amados irmãos, as nossas atitudes diárias do crente precisam representar, ou precisam estar cheias do fruto do Espírito Santo, resultado de uma conversão sincera, genuína, verdadeira, de uma entrega total e irrestrita a Deus. É assim a vida cristã. É da maior importância, meus amados irmãos, nós conectarmos as nossas gerações, as novas gerações, à fé cristã. E como nós vamos conectar essa nova geração à fé cristã? É preciso nós tomarmos muito cuidado para que a família não expresse a essa nova geração uma religiosidade sem o verdadeiro conhecimento de Deus. Eu fico tão feliz, mas muito feliz, quando eu vejo as crianças indo no altar entregar as suas ofertas, entregar os seus dízimos. Como é lindo ver as crianças entregando, elas já aprendem desde cedo a serem fiéis, a serem obedientes, a serem, aqui, meus amados irmãos, crentes verdadeiras. Portanto, ensine as suas crianças desde cedo a irem ao gasofilácio entregar as suas ofertas e os seus dízimos. Vivendo uma vida religiosa, sem nenhuma obediência à palavra de Deus, sem fé, sem obedecer à palavra de Deus, eu posso te garantir, meus amados irmãos, que sua vida não será abençoada. Não terá a bênção de Deus, porque o texto deixa isso muito claro para nós. Para nós termos a bênção de Deus e sermos muito abençoados e prósperos, para nós escolhermos muito em nossa semeadura, nós precisamos obedecer à palavra do Senhor. João Batista advertiu quanto a uma fé
simplesmente histórica, quanto a uma fé mística, quanto a uma fé apenas cultural, quando as pessoas iam até ele para serem batizadas, e João então dizia que sem o verdadeiro valor norteador da palavra de Deus é falso, não é verdadeiro, não serve. Muitos que iam a João para serem batizados estavam diante de João e se vangloriavam. Dizia: mas eu, justo eu nasci na igreja, eu fui criado na igreja, os meus pais são os fundadores da igreja, não é assim? E então, como é que eu preciso passar por algum tipo de arrependimento? Veja bem, sou filho de crente, nasci na igreja, eu não preciso de me arrepender. Eu nunca bebi, eu nunca fumei, eu nunca roubei, eu nunca matei. E aí vai dizendo os nuncas da vida. Então acha que são pessoas as mais pedigree da igreja. São esses aqueles que possuem uma fé apenas cultural, uma fé apenas tradicional, mas não tem vida, não tem experiência do verdadeiro arrependimento diante de Deus. Portanto, meus amados irmãos, uma pessoa religiosa é uma pessoa convertida ao Senhor Jesus Cristo. Em segundo lugar, uma pessoa religiosa é uma pessoa que coloca em prática a palavra de Deus. É uma pessoa que obedece a palavra de Deus. Veja os versos de 8 a 9. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois? O que mesmo? Vamos todos juntos? Com maldição sois? Porque a mim, vós, todo mundo, né? Vós, todo mundo, estão me roubando. Portanto, precisavam voltar à obediência à palavra de Deus. Portanto, nos dias do profeta Malaquias, as pessoas diziam entre si: nós obedecemos a Deus e, portanto, assim elas diz ao Senhor: em que havemos de tornar, se nós já estamos aqui? Não é assim? Em que nós havemos de tornar? Assim, então, diziam eles que estavam obedecendo, mas eles estavam desobedecendo e roubando a Deus. O povo, então: em que te roubamos? Pergunta. Deus responde: nos dízimos e nas ofertas. Fica claro para nós aqui no texto, meus amados irmãos, que dar ou contribuir é uma das maiores provas, é uma decisão de um relacionamento sério, íntimo, perfeito e de dependência exclusivamente de Deus. Quando Zaqueu, aquele homem rico, coletor de impostos, passou pela maravilhosa experiência da conversão, as suas primeiras palavras foram: Senhor, Senhor, eu quero te seguir. Mas para que eu possa te seguir, eu não quero que nada me impeça. Eu não quero que nada me atrapalhe, eu não quero que nada me entrave, eu não quero que nada seja empecilho para eu te seguir. E, portanto, a partir de agora, eu resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens e também vou contribuir ou vou pagar para aqueles a quem eu defraudei até 4 vezes mais. Eu quero ser pobre, mas eu quero ter Jesus. Essas palavras de Zaqueu levaram Jesus a dizer: hoje entrou salvação nessa casa. Que contraste, meus amados irmãos, nós vimos na experiência daquele jovem rico que só queria
herdar a vida eterna. Ele aparece diante do Senhor Jesus. Diferente de Zaqueu, ele aparece diante do Senhor Jesus e ele diz: eu sou uma pessoa religiosa, eu conheço os mandamentos, eu fui criado na religião judaica, eu pratico a religiosidade, mas uma coisa faltava na vida daquele jovem. Ele tinha um ídolo no seu coração e ele adorava aquele ídolo do seu coração mais do que a Deus. Qual era o ídolo do seu coração? O dinheiro. E então ele perguntou a Jesus: o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Lucas capítulo 10, se os irmãos quiserem, pode colocar. Lucas capítulo 10. E Jesus então, depois de perguntar para ele se ele conhecia os mandamentos, e ele cita os mandamentos. Quem cita os mandamentos? Quem cita o mandamento para ele? O próprio Jesus. O próprio Senhor Jesus cita os mandamentos. E ele responde a Jesus positivamente, dizendo: tudo isso eu tenho observado. E observar aqui no sentido amplo da palavra é ser um seguidor, ser assíduo, ser praticante daquilo ali. E Jesus então responde no verso 21. Só uma coisa te falta: fidelidade a Deus. Do ídolo do seu coração. Você precisa abandonar o ídolo do seu coração. Vai, vende tudo que tem e dá aos pobres. E aí, terás um tesouro nos céus. E então, é isso só? E vai embora? Não. Vem e segue-me. Lucas capítulo 16, nos versos 10 e 11, Jesus afirma, meus amados irmãos, que a mordomia do nosso dinheiro, a gestão do nosso dinheiro, é um teste. É um teste sobre o que iremos fazer das coisas mais importantes que Deus tem para dar para nós. Deus quer abençoar você. Deus quer te dar muito, muito, muito. Mas de acordo com a gestão dos seus recursos, Ele deixa de dar. Porque Ele sabe que você vai ser mão de vaca. Porque Ele sabe que você vai tornar aquilo ali um ídolo no seu coração. E que você vai abandoná-lo. Vai deixar de servi-lo, vai deixar de segui-lo. E, portanto, meus amados irmãos, é um teste que o Senhor faz conosco sobre a responsabilidade que nós temos com a sua obra. Quem é fiel no pouco, verso 10, ele diz, quem é fiel no pouco, é fiel aonde? No muito. Quem é fiel no pouco é fiel no muito. Quem é fiel no pouco, eu posso dar para ele um montão, porque ele vai continuar sendo fiel. Mas aquele que não é fiel no pouco, não adianta eu dar nada para ele, deixa ele na miséria, porque ele não vai dar nada para ninguém. Ele vai ficar assim cada vez mais. É isso que o texto está dizendo. Quem é fiel no pouco, quem é infiel no pouco, também no muito ele será injusto. Portanto, tem muitos crentes, meus amados irmãos, que nos impressionam. Com o conhecimento que eles têm da Bíblia Sagrada, nos impressionam com suas orações lindas, falam muito bem da palavra de Deus, são eloquentes, nos convence, oramos juntos, são pessoas abençoadíssimas em termos religiosos, mas Deus tem uma forma completamente diferente. Deus não olha para nenhuma dessas coisas que nós temos a capacidade de realizarmos. Ele olha para a nossa fidelidade, se nós somos obedientes e se nós confiamos na providência dEle. Você confia na providência de Deus? Você está lá com, eu preciso, olha, tem água, luz, telefone, internet, vamos lá? Água, luz, telefone, internet, vai falando. Daí a pouco você vai sobrar quanto mesmo? Acabou. Mas o que o Senhor está dizendo assim, confia em mim, não vai acabar não.
Confia em mim que não vai acabar. A fonte não seca se você confiar em mim. Mas se você não confiar em mim, você vai colocar como no saquitel furado. Vai colocar no saquitel furado. Portanto, ele analisa, meus amados irmãos, a forma como nós gerimos tudo o que ele tem nos proporcionado como bens, dinheiro, casas, carros, bem-estar. E assim como nós somos recíprocos, ele continua nos abençoando. E quando não somos recíprocos com o que ele tem nos confiado, até aquilo que ele nos confiou, ele tira de nós. Lembra dos talentos? A um deu 5 talentos, ele foi e multiplicou. A outro deu 3 talentos, ele foi 2, né? Multiplicou. A outro deu 1 talento, o que ele fez? Nada. Fez nada. Tirou dele e deu para os outros. Se você vir alguém prosperando e você não, você pode até falar assim, Deus está tirando de mim e está dando para ele. Pode, não tem importância não, Deus está tirando de você e dando para ele, porque você é infiel. Então ele é fiel, Deus vai dar para ele. Assim então, meus amados irmãos, se nós não somos bons mordomos no que se refere às bênçãos de Deus em nossa vida, Malaquias está dizendo, estamos roubando a Deus. Só desejamos as bênçãos de Deus, só desejamos as benécias de Deus, mas no momento em que eu sou privado dessas coisas, eu abandono a Deus. Nós não podemos ser crentes legalistas com o que pertence ao Senhor. O que pertence ao Senhor é de quem? É do Senhor. Portanto, isso é algo muito sério, meus amados irmãos, e eu não quero levar esse pecado nas minhas costas. Eu quero deixar bem claro a todos vocês, pensando você que entregando apenas os 10% já resolveu o seu problema, você está em dias com Deus? Não. Entregando só os 10%, ainda assim não está em dias com Deus. Não é suficiente para estar em dias com Deus. Portanto, ele diz dízimos e ofertas. Sem dúvida, o Senhor espera de nós. O Senhor espera de nós a nossa fidelidade nos dízimos, mas também espera de nós generosidade em dar e contribuir com as nossas ofertas para a causa de Cristo e para o socorro dos necessitados. O fato de nós entregarmos, meus amados irmãos, os 10%, não nos dá o direito ou não nos autoriza a fazer com o restante o que nós quisermos. Nós não podemos entender assim, esse resto é meu, posso fazer o que eu quiser. Não! Nós somos apenas mordomos. O que nós lemos no Salmo 24, verso 1? Tudo é de Deus, o tempo todo tudo é de Deus. Somos mordomos daquilo que Ele nos confia. E Malaquias 3, no verso 10, nos diz que devemos entregar generosamente como fruto do nosso relacionamento com Deus, entendendo que Ele é a nossa maior riqueza, o nosso maior bem, o nosso maior patrimônio. E não é pagar, é entregar, é devolver aquilo que já é dele. Assim então, meus amados irmãos, se em primeiro lugar, quando nós não entregamos, quando nós não contribuímos, quando nós deixamos de dizimar, nós estamos em desobediência à palavra, ou a palavra não está sendo aplicada à nossa vida. Em segundo lugar, para sermos sinceros e verdadeiros, nós precisamos aplicar essa palavra de Deus na nossa vida. E em terceiro lugar, ele nos ensina, meus amados irmãos, que quando nós não obedecemos essa palavra de Deus para a nossa vida, nós estamos debaixo de maldição. Tem alguém aqui debaixo de maldição, sim ou não? Nós estamos debaixo de maldição, e eu não quero que você seja uma pessoa maldita por minha causa. E por isso, eu quero falar com você nessa noite. O verso 9 nos diz assim, meus amados irmãos: com maldição sois, pode ler comigo, todo mundo? Com maldição
sois amaldiçoados, porque a mim, vós, a nação toda. Vamos para o 11 e o 12, todo mundo junto, 11 e 12. Por vossa causa, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Roubar a Deus, meus amados irmãos, é uma atitude que revela em nós uma grande estupidez. A pessoa que rouba a Deus, ela é uma estúpida. Porque ela sabe que será culpada. Ela sabe que ela não vai escapar dessas palavras de julgamento, dessas palavras de condenação. Está escrito no texto para nós vermos: com maldição sois amaldiçoados. Assim então, meus amados irmãos, somos amaldiçoados porque a mim me roubais. Roubar a Deus é o mesmo que buscar a destruição própria, é o mesmo que buscar a miséria para a sua própria vida, é a mesma coisa que chamar para dentro da sua casa a desgraça, é a mesma coisa de chamar para dentro da sua família a destruição. Você quer ter uma casa abençoada, você quer ter um lar feliz, você quer ter um lar próspero, você quer ter um lar onde a presença de Deus reina soberanamente, onde Deus tem prazer de abençoar você. Seja fiel, seja obediente, entrega ao Senhor aquilo que pertence ao Senhor, é só isso. E o seu lar vai ser próspero. O texto deixa isso muito claro para nós, meus amados irmãos. Ele diz: eu vou repreender o devorador. Ninguém vai devorar aquilo que pertence a você. Eu vou tornar você uma pessoa próspera. Se você trabalha, você vai ser promovido, você vai ganhar mais. Os melhores cargos da empresa onde você trabalha será seu, porque você é fiel nos seus dízimos. A sua família não vai ficar desempregada, porque você é fiel nos seus dízimos. Deus vai providenciar para você tudo o que você precisa. É palavra de Deus, está escrito aqui, meus amados irmãos. Ele diz: a sua casa não será estéril. Será uma casa frutífera, abençoada, próspera. E você vai ser vista pelas outras pessoas como uma pessoa abençoada por Deus. Põe isso na sua cabeça. Todo mundo vai olhar para você e falar: esse cara é abençoado, essa família é abençoada demais. Um dia desse mesmo, olha só, já tem carro, já trocou, já está com outro. É assim. É assim. Entendeu? Considerando, meus amados irmãos, que quando eu não dou o dízimo, e estou numa igreja, frequentando aquela igreja deixa de ser abençoada por minha causa. Eu torno maldição até naquela igreja. Eu deixo de cumprir com a minha obrigação de abençoar a evangelização. Eu deixo de abençoar as pessoas que precisam de recursos, precisam ser abençoadas com os recursos da igreja. Quando nós não confiamos em Deus, Ele permite que o devorador consuma tudo aquilo que é essencial na sua vida, aquilo que é essencial para a sua sobrevivência, aquilo que é essencial para o vosso progresso. Não prospera, não vai para frente, não adianta. Meus amados irmãos, Deus controla todas as coisas. E os nossos atos de irresponsabilidades também são controlados por Deus, estão perante o Senhor, estão diante dEle. Ele faz, meus amados irmãos, com que soframos.
E quem faz é Deus, não sou eu. Quem faz é Deus. Ele faz com que soframos as duras consequências da nossa indisciplina, da nossa infidelidade. Deus não tem nenhum prazer em punir seus filhos, mas Ele faz por amor. Ele está punindo por amor. Ele está punindo e te disciplinando para que você obedeça, para que você o ame de todo o seu coração. Na condição de filho, nós precisamos aprender que o pecado tem consequências sérias, consequências negativas. E nós vimos isso em Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, meus amados irmãos. Ananias chegou diante dos apóstolos, entregou a sua oferta, mas havia maldade em seu coração, havia avareza no seu coração, e era um período em que as pessoas entregavam o seu tudo, para viver o que era comum entre todos. E quando ele entregou, eles perguntaram: você entregou tudo, Ananias? E ele respondeu o quê? Sim, claro, entreguei tudo. E plufit, caiu duro e morreu. Mandaram chamar a mulher dele. Olha a desgraça dentro da casa. Está vendo aí, quando você não é fiel, você leva a miséria, a desgraça para dentro da sua casa, para a sua família. A mulher dele também, ó, plufit, porque ela confirmou o que ele tinha dito. Mentiu junto com ele. E foram infiéis e foram ceifados. Assim, então, mostra que a contribuição deles não era espontânea, não era de coração. Por outro lado, meus amados irmãos, quando há fidelidade no trato com as coisas de Deus, quando nós confiamos em Deus, nós seremos abençoados, e as outras pessoas então perceberão e vão dizer, como diz no verso 12, a mão do Senhor está sobre nós, porque nós somos pessoas felizes e abençoadas. Meus amados irmãos, o mundo não é atraído por cristãos desobedientes a Deus. O mundo não é atraído por cristãos que estão debaixo da disciplina de Deus. Não vai atrair ninguém. As pessoas são atraídas por cristãos obedientes, por cristãos fiéis ao Senhor. Portanto, o remédio para nós, meus amados irmãos, e o remédio para a igreja de Deus, é aqueles que estão em falha com Deus, devolva a Deus, em submissão, com alegria, tudo que é devido a Deus. Nós podemos fechar com o verso 7 desse texto, meus amados irmãos, quando Deus diz assim: tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros. Você está com o texto aí? Põe para nós o verso 7. O verso 7 diz o quê? Vamos lá? No meio dele ali, olha lá, ó. Tornai-vos, vamos ler juntos? Tornai-vos para mim, e eu... Quem quer Deus aqui? Quem quer Deus aqui, diga amém. Deus está disposto a estar com você em todo o tempo. Então, essa volta para Deus deve ser em amor, e não simplesmente por um ato de obediência cega. Não é isso que Deus quer de nós. Deus quer amor, Deus quer gratidão, Deus quer que nós deixemos de roubá-lo. E nós precisamos, meus amados irmãos, ter prazer em servir a Deus com fidelidade, em servir a Deus em obediência total. Obediência total. Certa feita, Jesus foi inquirido. E na Inquisição, eles perguntaram para Jesus: é certo pagar tributos a César? Qual foi a resposta de Jesus, meus amados irmãos? Dai a César o que é de César. Morreu aí o assunto? Mas ele continuou dizendo: e a Deus
o que é de Deus. Dai a Deus o que é de Deus. Jesus, falando aos fariseus hipócritas, disse: vocês dão o dízimo do hortelã, do endro, do cominho. Fazei essas coisas, mas não deixe também de dar as ofertas, para que estas ofertas atendam às necessidades da igreja. E quais são as necessidades da igreja? Atender os órfãos, as viúvas, os enfermos. Tudo isso está dentro da nossa responsabilidade. Nós precisamos exercer, meus amados irmãos, amor naquilo que nós fazemos para Deus. E é a única forma que nós vamos conseguir vencer. Portanto, cantemos o hino 260 do nosso Novo Cântico, Amor que Vence.